E a entrevista do senador Marcelo Castro, que falou, João, de muitos assuntos. O João, infelizmente, não pôde acompanhar a entrevista, estava em um outro compromisso jornalístico, mas, obviamente, depois ele vai assistir a entrevista. Mas, assim, nós falamos de reforma política, da proposta de reforma política, e ele disse que de tudo que consta no relatório aprovado por unanimidade, o que é quase 100% aceito pelo Senado é o fim da reeleição. As outras propostas, coincidência de mandatos, são propostas que têm maioria, mas não a maioria tão grande, tão consolidada quanto o fim da reeleição. O fim da reeleição é ponto pacífico. Isso mesmo, Douglas. De fato, cheguei, o senador já estava saindo, encontrei ele ali nos corredores, mas vou, sem dúvida nenhuma, até para produzir, né, material para o jornal, portaldia.com, a gente vai dar a entrevista na íntegra. Mas é, de fato, o fim da reeleição, há alguns anos que a população brasileira entende como algo necessário. A gente sabe que no Brasil, Douglas, eu diria que o gestor precisa errar muito para não conseguir uma reeleição, né? O caso do doutor Pessoa é emblemático, então. Disputar a reeleição e tirar menos de 10% do que o primeiro, do que quando conquistou a cadeira a primeira vez, eu acho que é até simbólico. Voltar atrás, quer dizer, de qualquer forma, era fato inédito. Na eleição passada, presidencial, era fato inédito. Se Bolsonaro perdesse a eleição, era o primeiro a perder a reeleição. Se a Lula ganhasse, seria o primeiro a presidir o país 3 vezes. Quer dizer, Lula ganhou, caiu essa marca, ou seja, nenhum presidente presidiu o país 3 vezes, e aí entra nessa sua tese, quer dizer, o Bolsonaro perdeu a reeleição. Mas o resultado do pleito foi disputado. Foi muito disputado. Diferente do doutor Pessoa aqui no Brasil. Sim, e a própria derrota de Jair Bolsonaro... O vereador interrompeu os votos do doutor Pessoa. E a própria derrota de Jair Bolsonaro foi bem assintomática, porque a gestão dele foi muito polêmica, né? O presidente Bolsonaro ficou conhecido muito mais por falas polêmicas, né, do que necessariamente pelo seu modelo de gestão. O que a gente observa é que quando alguém assume um mandato, como prefeito, como governador, e consegue ter um mandato razoável, naturalmente ele já consegue a reeleição, né? O diferente é não conseguir a reeleição. E aí você vê o cidadão passar 8 anos ininterruptos na gestão... O difícil é não se reeleger. Exatamente. A regra é se reeleger, né? Não se reeleger é a exceção. E um político passar 8 anos ali ininterruptos na gestão do executivo, seja no município ou no estado, é muito tempo, né? É de fato algo que já vinha sendo compreendido como uma mudança nessa rota, e acredito que a unificação de mandatos, para que seja de 5 anos, finalizando a reeleição para o executivo, é uma saída, até porque o modelo atual, de certa forma, não vou dizer que se exauriu, mas está um pouco contaminado, né? O senador classificou como um erro da classe política brasileira. Ele até colocou, olha, eu fui contra desde a votação na época do presidente Fernando Henrique Cardoso. 1997. Em 97. Então ele disse que é uma espécie de... O Brasil vive numa espécie de eleição continuada. Sim, entendeu? exatamente. Continuada. Então acredito que o fim da reeleição é algo que é consolidado, é unânime, e a gente espera que traga bons resultados para a gestão pública e para a política. Natanael Souza, você esteve durante toda a entrevista do senador Marcelo Castro do Estúdio. Você acompanhou todos os detalhes. Aí você recepcionou o senador Marcelo Castro. Mandar um abraço aqui para os jornalistas que fazem assessoria do senador Marcelo Castro, foram muito... o Tiago Bastos e o Marcos Cunha. Marcos Cunha, encontrei o Marcos. Tiago e o Marcos, que por conta da agenda do senador, articularam e até que... Obrigado ao Marcos e ao Tiago pelo empenho. Aqui no Estúdio São Marcos, acompanhou o senador Marcelo Castro. Mas, Natan, acho que é um consenso de que não se consegue reforma política para a próxima eleição. Não se consegue. A proposta é razoável, não é boa, porque é 2028, 30, 34. Um período de transição de... Desculpa aí que... 6 anos, né? Meio de fruta aqui. Um período de transição. E aí tem umas mexidas, mas não tem como ser diferente se você quer coincidir os mandatos. E é um desafio muito grande essa coincidência de mandatos, porque coloca em jogo ali todo o planejamento das eleições
e acaba com um dos maiores custos da Justiça Eleitoral, que é Então, a realização também, de eleição né? a cada 2 anos. Né? É. Por outro lado, nesses anos em que houver eleição, a Justiça Eleitoral vai ter que concentrar os esforços, porque é uma eleição que vai ser... o eleitor vai votar de vereador a presidente da República, essa é a ideia. Isso vai, naturalmente, aumentar o tempo do eleitor na cabine de votação, o que vai aumentar, por exemplo, o tempo de espera na fila, se não houver uma adequação, como o aumento do número de sessões, zonas eleitorais, Não, e também aumento de servidores da Justiça Eleitoral. A demanda de processos. Os processos de julgamento. Negócio... É algo que precisa ser feito com uma tranquilidade e uma cautela muito grande, porque, de fato, é um impacto muito grande. Essa mudança e a unificação da eleição vai trazer também para o trabalho da Justiça Eleitoral. Por isso, esse período de transição proposto lá no debate no Congresso.